Olá, boa noite, tudo bem? Eu, Eduardo Perim, psiquiatra, sexólogo, especialista em terapia cognitivo-comportamental e trabalho com cannabis medicinal. Hoje vou falar sobre o uso da cannabis medicinal no tratamento do transtorno obsessivo-compulsivo, dos tiques e Tourette e do déficit de atenção e hiperatividade. Gostaria que todo mundo participasse, fizesse perguntas para que a live fique mais interessante. Vou esperar um pouquinho as pessoas irem entrando para a gente poder conversar. Muito bem, vou começar falando e aí quem for tendo dúvidas, perguntas, podem ir falando também, tá bom? Muito bem, então eu trabalho bastante com pacientes com transtorno obsessivo compulsivo, com Tourette, com déficit de atenção e hiperatividade e a cannabis medicinal tem sido uma ferramenta muito útil no tratamento dessas patologias, entre outras, né? E aí eu gostaria de explicar algumas coisas para vocês entenderem melhor, né? Então, no transtorno obsessivo compulsivo, a gente tem obsessões que são pensamentos ou imagens ou impulsos. A gente não tem na verdade o nome não é impulso, seria uma necessidade, né? Seria uma urgência de alguma coisa, né? Em inglês o termo se chama urge, né? Em português o mais próximo disso seria impulsos, que a pessoa tem, que invadem a cabeça da pessoa e que causam muito desconforto, muita ansiedade, muito mal-estar, né? E essa pessoa tenta se livrar dessas obsessões de várias maneiras diferentes, né? Inclusive tentando fazer alguns rituais, algumas compulsões para tentar amenizar esses pensamentos, essas imagens, esses impulsos, né? Além disso, no transtorno obsessivo compulsivo também nós temos as evitações, né? Então a pessoa passa a evitar lugares que fazem com que ela tenha mais esses pensamentos, né? Ou evitar conversar com determinadas pessoas, ou evitar, por exemplo, tocar em alguns objetos, né? Então as evitações são outro sintoma bastante comum do transtorno obsessivo compulsivo, né? E uma outra coisa que a gente observa bastante no transtorno obsessivo compulsivo e no Tourette, nos tiques, né, é o que a gente chama de fenômenos sensoriais, né? Então muitas pessoas no toque, né, não fazem os rituais por conta de pensamentos, né, por conta de obsessões. Algumas vezes eles fazem os rituais por causa de sensações, né? Então, por exemplo, uma pessoa que tem toque de limpeza, por exemplo, ela pode ter a sensação de que a mão está suja, a sensação de que está contaminado, a sensação de que de que a mão está engordurada, por exemplo. E isso faz com que ela lave as mãos, né? Outros tipos de fenômeno sensorial também seria, por exemplo, no toque de sexualidade, né? No toque sexual, em que a pessoa tem pensamentos, imagens e impulsos sexuais que são desagradáveis para ela, que não fazem parte daquilo que ela gosta, não fazem parte daquilo que ela quer, né? Mas que ficam vindo e invadindo a cabeça da pessoa, né? Ela pode ter, inclusive, sensações nas áreas genitais, né? Então, nas áreas eróticas, né? Não só nas áreas genitais, mas no pênis, na vagina, no ânus, no seio, no lábio, né? Todas as áreas que são eróticas, por exemplo. Isso a gente chama, especificamente no toque sexual, a gente chama de groinal sensations, né? Sensações genitais, né? Mas são fenômenos sensoriais também, né? E aí a gente vai falar por que eu estou
falando mais aí dos fenômenos sensoriais, né? A gente vai conversando e eu vou falar por quê, tá? Nos tics, né? No Tourette. Tourette é uma doença que começa na infância, geralmente por volta dos 5, 6 anos de idade, com tiques simples, como piscar os olhos, fazer alguma caretinha, mexer o nariz, mexer o pescoço, né? Os tiques, e aí surgem também tiques vocais, né? Então, fungar o nariz, ou limpar a garganta, ou dar um gritinho, ou fazer algum som, ou mesmo, até mesmo falar algum palavrão, ou fazer algum gesto obsceno também seria um tique. Mas para fazer o diagnóstico de Tourette não é necessário que a pessoa fale palavrão ou faça gestos obscenos. Os tiques, tendo tiques motores e vocais, né, que começam antes dos 18 anos de idade e que duram por mais do que um ano, né, alternando, ora aparece no rosto, ora aparece no pescoço, ora aparece nos braços, ora aparece no abdômen, nos glúteos, nas pernas, né, alternando, mas com uma duração maior do que um ano, começando antes dos 18 anos de idade, a pessoa tem um diagnóstico de Tourette. Geralmente o Tourette é uma doença que começa lá aos 5, 6 anos de idade, com um tique simples, vai ficando mais complexo os tiques, né? Até chega por volta dos 9 a 13 anos de idade, onde há um auge, né? Uma piora dos tiques, geralmente, né? A pessoa tem uma piora da frequência dos tiques e também da intensidade deles, né? Da complexidade deles, né? Depois disso, tende-se a se estabilizar. Carol, minha filha, acabou de entrar na live me mandando um beijo. Me desconcentrei completamente aqui. Enfim, então a pessoa muitas vezes ela tem uma estabilidade depois desses 13, 14 anos de idade. E aí no final da adolescência, por volta dos 18 a 20 anos de idade mais ou menos, 1/3 dos pacientes somem os tiques completamente. Isso independentemente do tratamento ou não, tá? É a evolução da própria doença, né? 1/3, o outro terço dos pacientes melhora dos tiques, mas continua ainda com tiques na vida adulta, né? E 1/3 dos pacientes continua igual, né? Que estava na adolescência, né? Então é uma doença que tem uma evolução própria. O que a gente, como médico, pode fazer nesse caso é diminuir os tiques, né? Diminuir o sintoma da doença. A gente não é capaz ainda hoje de brecar a evolução da doença. A evolução ela ocorre da forma como ela é natural, né? Assim, não tem o que a gente faça para mudar a evolução da doença, mas a gente pode amenizar os tiques ou até chegar a tirar os tiques quase que completamente dessa pessoa, né? E o maior problema dos pacientes com Tourette é a questão social, né? Dos tiques atrapalharem nas questões sociais. Além disso, os tiques também podem atrapalhar, o toque também pode atrapalhar, né? Na concentração, no trabalho, né? Começa a afetar em várias esferas diferentes da vida, tá? No Tourette, a gente também tem fenômenos sensoriais que acontecem no corpo da pessoa. Então a pessoa às vezes, por exemplo, sente uma tensão na testa, né? E ela tem que contrair os músculos da testa para aquilo melhorar, né? Ou ela sente um desconforto em alguma parte do corpo e ela faz um tique para tentar melhorar aquilo, né? Então fenômenos sensoriais estão presentes tanto no toque quanto no Tourette, tá? No TDAH, né, no déficit de atenção e hiperatividade, é outra doença que também começa na infância, antes dos 12 anos de idade, né, caracterizada aí por desatenção, dificuldade de permanecer no mesmo foco de atenção durante um tempo, por exemplo, ler um texto, né, assistir um filme muitas vezes, né?
a pessoa, quando ela tem realmente o interesse naquele assunto, ela até consegue prestar atenção muito bem, né? Então essa é uma outra confusão que os pais fazem bastante, né? Porque eles falam, se ele consegue prestar atenção no videogame, então ele deveria conseguir prestar atenção na escola também, né? Mas não é assim que acontece. Na verdade, o videogame, ele é cheio de luzes, cheio de explosões, e os monstros são bonitos, né? São bem feitos e etc. Então a pessoa consegue prestar atenção naquilo, né? Mas ela não vai conseguir prestar atenção na aula de matemática, por exemplo, que é uma aula mais chata, por exemplo, né? Então, a desatenção, ela acontece mais frequentemente do que na população geral. Todos nós temos momentos de desatenção, todos nós temos momentos em que a gente se perde, né? Mas as pessoas com TDAH, elas tendem a ter muitas vezes isso e muito frequentemente isso, tá? Então, a gente precisa do tratamento também, né? Então, a impulsividade desses pacientes também é alta, né? E também gera problemas, né? Então a pessoa pode ser impulsiva de falar coisas que ela depois se arrepende, xingar, ou então ser agressiva, né? E aí isso pode também ser um problema. A pessoa explode com muita facilidade. No Tourette isso também acontece, né? Um momento só que tá tocando o telefone e eu tô sozinho aqui em casa. Oi. Boa noite. O telefone sumiu, eu já tinha autorizado a entrada dele. Eu sei, tá, obrigado. Muito bem. Eu peço desculpas aí pela interrupção. Então, voltando, né? Nós então estamos falando do transtorno obsessivo compulsivo, dos tics e do TDAH, né? Então, as pessoas com TDAH, além de ter dificuldades de atenção na escola, elas também têm dificuldades de atenção nas relações sociais, né? Elas também têm dificuldades de atenção para dirigir, elas com frequência batem o carro, etc, né? Perdem objetos, perdem cartão de crédito, chave, dinheiro, né? Blusa, guarda-chuva, né? E também são mais hiperativas, né? Essas pessoas, né? Então, elas tendem a ser mais agitadas, não conseguirem ficar paradas, né? Então, essas pessoas têm essas dificuldades. Muito bem, tá? A gente tem tratamentos para o TOC, para o TIC, para o Tourette, né? E para o TDAH convencionais, com as medicações alopáticas, né? Então, o transtorno obsessivo compulsivo, por exemplo, a gente trata com antidepressivos, eventualmente com antipsicóticos também, né? Entre outras medicações. Os tics também, a gente trata com antipsicóticos, né? Com a tensina, que é uma medicação utilizada, a clonidina, né? Que é uma medicação antihipertensiva que tem ação também sobre os tics. O TDAH a gente trata com estimulantes ou com a clonidina também, né? E também com alguns antidepressivos. Mas a cannabis medicinal tem surgido como uma alternativa de tratamento muito eficaz, né, para esses três transtornos. E por que eu escolhi falar desses três transtornos ao mesmo tempo, numa mesma live, né? Porque esses três transtornos com frequência acontecem juntos no mesmo indivíduo ou na mesma família. Um indivíduo que tem TOC, muitas vezes tem um parente que tem TIC, né? Que tem um parente que tem TDAH. Então essas três patologias, elas são geneticamente sobrepostas, né? Por isso que a gente está conversando sobre elas aqui. Então muitos pacientes têm as três patologias, ou duas delas, né?
É muito difícil um paciente com toque que não tenha uma outra comorbidade, uma outra doença psiquiátrica junto, por exemplo, depressão, ansiedade, fobia social, né? Um paciente com Tourette também geralmente tem outras comorbidades de ansiedade, de depressão, do transtorno obsessivo compulsivo, né? O TDAH também, né? Inclusive disfunções sexuais como ejaculação precoce, disfunção erétil também são muito frequentes entre os pacientes com TDAH. O TDAH também aumenta riscos aí de a pessoa fazer uso de drogas, né? Ou ficar dependentes de outros tipos de... as dependências comportamentais, como a gente chama, né? O jogo, ou a comida, ou os gastos, né? Ou o sexo. Então, é bastante comum entre esses pacientes. Muito bem. Como que a cannabis medicinal pode ajudar os pacientes que têm toque, Tourette e TDAH? Muito bem. Nessas 3 patologias, a gente tem como principal composto que ajuda, né, da cannabis medicinal, que ajuda nesses 3 transtornos, que é o THC, o tetrahidrocannabinol, tá? Então, o THC é justamente a substância que dá o barato da maconha, tá? Porém, uma coisa é a pessoa fumar a maconha com uma grande quantidade de THC versus o resto da planta, versus os outros canabinoides, terpenos e flavonoides da planta, os outros ácidos graxos e etc, né? A outra coisa é a pessoa tomar a cannabis medicinal, que vai ter mais canabidiol do que THC ou níveis parecidos de canabidiol e THC, tá? O canabidiol, ele protege contra esses efeitos danosos do THC. Então a gente não usa o THC puro para o tratamento. A gente sempre utiliza a planta inteira, né? A gente sempre utiliza tanto o THC quanto o CBD, os outros canabinoides da planta, terpenos, flavonoides, etc. Porque todos eles melhoram os efeitos colaterais do THC, né? Então, quais os 4 principais efeitos colaterais do THC que são indesejáveis e que na cannabis medicinal a gente consegue minimizar muito ou até não ter nada disso, né? 1. O THC em doses baixas a moderadas, ele melhora a ansiedade, por exemplo. Porém, se eu der ele puro em doses altas, como acontece na cannabis fumada, né? Eu posso ter uma crise de ansiedade, tá? Se eu associo doses de canabidiol e outros canabinoides aí junto com isso, eu protejo esse paciente de ter uma crise de ansiedade, certo? 2. O THC em altas doses e puro também eleva o risco de convulsões. Porém, quando a gente coloca os outros componentes da planta juntos com o THC, a gente tem o THC como um aliado no controle das convulsões, certo? Então, para convulsões, a gente usa o CBD, o canabidiol, mas usa também o THC, né? Outro risco, o risco de dependência, né? Então, THC é a substância que causa a dependência da cannabis. Porém, quando a gente associa o resto da planta, a gente consegue não ter a dependência da maconha, né? Inclusive, um dos tratamentos mais efetivos hoje em dia para o tratamento de dependência de maconha é justamente a cannabis medicinal, tá? Então, substituir a maconha fumada pela cannabis medicinal é uma ótima alternativa para tratar a dependência de cannabis, tá? E o quarto risco associado ao THC é o risco de psicose, né? Principalmente na infância e na adolescência, que é justamente aonde começam esses transtornos que eu estou falando, né? Porém, de novo, né? THC puro em alta dose aumenta o risco de psicose, né? Quando você coloca os outros componentes da planta juntos, você consegue não ter
esse início de sintomas psicóticos aí na adolescência, tá? Muito bem. O THC, né, então, os estudos que a gente tem hoje no TOC, no Tourette e no TDAH mostram, né, que as pessoas que estão em uso da cannabis medicinal vão melhorar das obsessões, das compulsões, né? Portanto, melhora das evitações também, que eu falei no início da nossa conversa de hoje. Melhora os fenômenos sensoriais também, que é uma coisa que a gente não vê com as medicações alopáticas. A gente não tem um alívio dos fenômenos sensoriais com as medicações alopáticas. A gente tem um alívio dos fenômenos sensoriais com a cannabis, né? Melhoram os tiques também, né? Muitos pacientes com Tourette conseguem ficar quase sem tiques ou sem tiques, né, em uso da cannabis medicinal. Melhora da atenção, né, melhora do planejamento executivo dessas pessoas que têm TDAH, né, melhora da organização delas, melhora da impulsividade e melhora da hiperatividade. Além disso, né, então eu estou falando dos sintomas das doenças que eu estou citando aqui, das 3 doenças, mas além disso a cannabis ainda melhora o humor, melhora, né, a irritabilidade, as explosões que acontecem no Tourette, né, melhoram o sono também. É muito comum que os pacientes que tenham essas patologias tenham distúrbios do sono, né, insônia, sonambulismo, terror noturno, bruxismo. Todas essas condições melhoram com a cannabis medicinal, né? Então, assim, a gente tem uma melhora do bem-estar geral, melhora do humor, da ansiedade, das obsessões, das compulsões, das evitações, dos fenômenos sensoriais, dos tiques, da irritabilidade e das explosões, da atenção, da concentração, da organização, da hiperatividade e da impulsividade. Qual é a droga, qual é a substância que a gente tem no mercado hoje que trata tudo isso ao mesmo tempo? Nenhuma. Só a cannabis, né? Então, assim, é uma alternativa muito interessante, tá? Para quem tem essas patologias. Eu vou voltar aqui, então, eu vou dar uma olhadinha nas perguntas que foram feitas hoje, tá? Então, como que se compra a cannabis medicinal, né? Essa é uma pergunta que a gente sempre responde aqui nas lives. Para ter a cannabis medicinal é preciso passar no médico, ter um diagnóstico, né? Receber aí um laudo, né? E uma receita da medicação apropriada para determinado transtorno, porque não basta ser cannabis medicinal, né? Tem muitos produtos disponíveis aí no mercado, legais e ilegais, né, de cannabis medicinal. A gente precisa, primeiro, não usar um produto ilegal, né? 2, usar o produto certo para determinada patologia. Então precisa passar no médico, receber uma receita. E aí a gente tem 3 vias de possibilidade de compra. Uma na farmácia, só que custa muito caro. A gente ainda tem poucas opções de cannabis medicinal disponíveis nas drogarias. Isso provavelmente deve mudar nos próximos tempos. Mas por enquanto a gente tem os produtos que a gente tem são poucos e são muito caros, né? 2, a gente pode importar o produto via um processo junto à Anvisa, junto à Agência Nacional de Vigilância Sanitária, né? A gente faz a receita, entra lá no site da Vigilância Sanitária, faz o cadastro do paciente e ele consegue importar o produto dos laboratórios estrangeiros, né? 3, a gente também tem associações aqui no Brasil, 2, a Abrace, né? A Associação Brasileira Cannabis Esperança, né? Que é a Abrace, e tem a Cultive, que estão legalizadas e que também podem fornecer esses produtos. Tá? Então essas são as vias de compra da cannabis medicinal mediante, né, a receita médica, certo?
Também me perguntaram aqui sobre qual a relação entre o neurotransmissor GABA, a ansiedade e a cannabis. Muito bem, pergunta muito boa. A cannabis medicinal, o nosso sistema endocannabinoide, nós temos no nosso organismo um sistema canabinoide, um sistema que reconhece substâncias canabinoides, e nós temos neurotransmissores internos do nosso corpo que são canabinoides, tá? São dois, a anandamida e o 2-AG, tá? São duas substâncias que agem nos receptores canabinoides e em outros receptores, modulando todos os outros sistemas do nosso organismo. Então, o sistema neurológico é modulado, né? E isso inclui serotonina, dopamina, noradrenalina, acetilcolina, glutamato, GABA, né? Opioide, glicina, adenosina, uma série de substâncias cerebrais. Regula o eixo, né? Hipotálamo, hipófise, adrenal, né? O eixo HPA, né? Também diminuindo as reações de estresse e de ansiedade, né? Então ela tem uma modulação do sistema GABAérgico, no caso, né? Na pergunta que foi feita. O GABA é o receptor inibitório, o neurotransmissor inibitório principal do nosso cérebro. Ele é o nosso breque, né? Então o GABA é muito envolvido no tratamento dos transtornos ansiosos. O sistema endocannabinoide, ele regula o GABA, entre outros neurotransmissores, como eu falei, né? Além disso, o sistema endocannabinoide também regula o sistema cardiovascular, respiratório, digestório, dermatológico. Todos os outros sistemas do nosso corpo são regulados pelo sistema endocannabinoide. O sistema endocannabinoide foi descrito há pouco tempo na nossa história da medicina, né? E ele é o maior sistema do nosso organismo, tá? Então ele regula todos os outros. Essa é a relação entre a cannabis, a ansiedade e o GABA, né? Entre outras, tem muitas, né? Porque a ansiedade ela não é só regulada pelo GABA. A ansiedade também tem a ver com serotonina, glutamato, com dopamina, noradrenalina, uma série de outros neurotransmissores que também são regulados pelo GABA, pelo sistema endocannabinoide, certo? Muito bem. Perguntaram aqui também qual é a diferença entre a cannabis nacional e a importada. Basicamente, a gente ainda tem poucos produtos importados que podem passar aí pela Anvisa e que tenham um teor um pouco maior de THC, que é o que é necessário para o TOC, o Tourette e o TDAH, tá? Nessas três patologias a gente precisa de um pouco mais de THC, a gente precisa de produtos que tenham CBD e THC ou CBD e THC no mesmo nível, tá? E a gente tem poucos produtos importados permitidos pela Anvisa que tenham essa combinação. A gente até tem alguns, mas são poucos, tá? E ainda são caros. Então, nestas patologias em especial, geralmente a gente utiliza o óleo da Abrace, né? Que tem uma combinação de 1:1, ou eventualmente a gente entra com o importado quando a gente sente que o risco de ansiedade, o risco de alguma desses efeitos colaterais do THC é maior. A gente entra com um óleo importado com alto teor de canabidiol e depois a gente vai acrescentando o THC devagarzinho, né? Então essa pessoa iria tomar 2 produtos diferentes, por exemplo. A gente faz os 2 tipos de tratamento dependendo do caso, dependendo das particularidades de cada caso, certo? Perguntaram também se existe melhora no Tourette, né? Então eu estava falando sobre isso já, né? Que no Tourette a gente tem respostas muito boas para os tics, para as explosões, para a ansiedade, para o sono, né? Então é uma terapêutica muito interessante para todos esses transtornos, tá? Muito bem, eu tenho muitos casos já no consultório,
né, em utilização da cannabis medicinal para o tratamento dessas 3 patologias, entre outras, né? E os resultados têm sido muito positivos, né? A gente vê que a cannabis medicinal ela acontece, ela dá muito pouco efeito colateral, tá? Então ela tem muito poucos efeitos colaterais, geralmente os mais comuns no início do tratamento: sonolência, tontura e diarreia nos primeiros dias de uso. Geralmente isso some em pouco tempo, tá? Comparado com os efeitos colaterais das medicações alopáticas, que são muito mais intensos, né? E também, né, uma eficácia muito grande, né? A gente tem pacientes com, às vezes com pequenas doses, às vezes com doses maiores, né, de cannabis medicinal, mas com melhoras que geralmente a gente não vê com as medicações alopáticas, né? São melhoras assim. Muitas vezes a gente tem toque, por exemplo, refratário a todos os tratamentos, né? Tourette refratário, né? E a cannabis medicinal veio como uma alternativa, no caso do toque, por exemplo, e no Tourette também, né? Versus a cirurgia, né? Então, para casos muito graves de toque, muito refratários a tudo, né? De toque, de Tourette, a gente ainda orienta o paciente a fazer uma cirurgia, né? Mas a cannabis medicinal veio aí como uma alternativa para tentar evitar a necessidade da cirurgia, e na maior parte das vezes ela consegue fazer isso, tá? Existe algum alimento que interfere na absorção da cannabis medicinal? Muito bem. Nós temos basicamente 2 produtos via oral, né, de cannabis medicinal. A gente tem os produtos oleosos, que são os mais comuns, né, e que a absorção deles, a gente deve sempre orientar os pacientes que usam cannabis medicinal a segurar o produto debaixo da língua pelo máximo de tempo que conseguir, 1 minuto, 2 minutos, para depois engolir, certo? Porque a absorção sublingual é muito importante na cannabis medicinal, né? Porque quando a gente engole, né, vai para o estômago e vai na verdade, ele é absorvido pela corrente sanguínea e vai para o fígado. Quando ele passa pelo fígado, a grande parte aí da medicação que a pessoa tomou já é quebrada, né, já é cortada, né, o fígado já filtra, né? Então, a gente sempre orienta a colocar debaixo da língua. Quando o produto é oleoso, a gente orienta também que o paciente ingira esse produto após as refeições. Geralmente a gente orienta o paciente também a comer alguma coisa um pouco mais gordurosa nessas refeições, né? Manteiga, azeite, ômega 3, né? Triglicérides de cadeia média, gordura da alimentação, né? Gordura do leite, gordura do iogurte, porque isso aumenta a absorção gástrica do produto, tá? Por outro lado, nós temos hoje em dia também produtos que são hidrossolúveis, né? Que a esfera de gordura, ela é feita de uma forma em laboratório, né? Uma tecnologia nano, que aumenta muito a absorção dela e torna ela hidrossolúvel, né? Então, neste caso, a pessoa pode diluir o produto hidrossolúvel no suco, na água, e pode tomar. Neste caso, dos produtos hidrossolúveis, não tem tanta interferência se a pessoa comeu ou não comeu, certo? Boa noite, meu filho tem Tourette, tem 6 anos de idade, está tomando 3 comprimidos ao dia de 25 mg de clomipramina, tem reclamado de dores nas pernas, pode ter alguma relação com a medicação? Olha, a clomipramina eventualmente leva a um certo cansaço, uma certa fadiga muscular, né? Só se tiver associado a isso. Geralmente, dor mesmo a gente não vê com clomipramina, não. Alguém perguntou alguma coisa que eu não estou entendendo a pergunta. Hora uso adequado para tomar cannabis. Qual
qual a hora adequada de tomar cannabis? Será que é essa a pergunta? O horário, né? Tá. Geralmente a gente divide pelo menos em 2 tomadas diárias, uma de manhã e outra à noite, geralmente. Ou uma na hora do almoço e uma na hora do jantar, né? Ou na hora do café e na hora do jantar, tá? Para maximizar um pouco a eficácia dessas medicações, certo? Então, geralmente 2 tomadas. Em casos particulares, por exemplo, de muita ansiedade, crise de pânico, etc., a gente divide até em 3 ou 4 tomadas. Para epilepsia, 3 ou 4 tomadas também, muitas vezes, tá? Então, depende da patologia, depende do caso. Por outro lado, se a pessoa está tratando apenas insônia, por exemplo, ela pode tomar só à noite, né? Então, depende muito de cada caso, né? Após tomar as gotinhas de cannabis, posso tomar água? Atrapalha na absorção? Pode tomar água, né? Alguns produtos de cannabis têm um sabor muito forte, né? Que eventualmente não é agradável, né? Outros são saborizados, né? Outros têm um saborzinho, né? Que é colocado no laboratório, então laranja, né? Baunilha, né? Menta, né? Então isso suaviza o sabor da cannabis, né? Para alguns produtos, né? Mas a pessoa pode tomar água depois, sim, tá? Tranquilamente, né? A pessoa deve comer, se a pessoa for tomar um óleo de cannabis, ela deve comer alguma coisa gordurosa antes de, né? Gordurosa que eu digo é assim, um iogurte, um copo de leite, né? Ou então um pouquinho mais de manteiga, um pouco de azeite na comida, alguma coisa assim para ajudar na absorção gástrica desses produtos, tá bom? Visto que o sistema endocannabinoide é o maior do corpo, ele contribui para a homeostase. Sendo assim, não existe contraindicação. Tudo na vida tem contraindicação, né? Primeiro, os maiores riscos da cannabis realmente são relacionados ao THC em uso isolado. Quando você tem o THC em uso isolado, né, você tem um maior risco das 4 coisas que eu falei. Ansiedade em altas doses, né? O THC em altas doses, isoladamente, aumenta o risco de ansiedade, convulsão, psicose e dependência, tá? Então, por isso que a gente nunca prescreve o THC puro para esses pacientes. A gente sempre prescreve a planta inteira, tá? Doutor, por que é preciso fazer o cadastro na Abrace? Bom, o cadastro na Abrace, na verdade, é uma exigência da Abrace, né? E também é uma exigência da Justiça, né? Então, assim, a Justiça autorizou a Abrace a produzir e vender esses produtos, porém, a Abrace tem que ter um registro de todos os pacientes que tem lá, né? Com laudo explicando por que a gente optou pela cannabis medicinal e a receita desses pacientes. Porque senão ela recebe uma punição judicial, né? Então isso é por lei, né? E a Abrace cobra uma anuidade de associação, porque eles são uma associação sem fins lucrativos que estão tentando, na verdade, ajudar as famílias aí para conseguir ajudar cada vez mais famílias. Então o dinheiro da anuidade é revertido justamente para o tratamento das pessoas, tá? Doutor, por que é preciso... a cannabis seria associada aos outros medicamentos já utilizados no Tourette? Sim, a gente pode utilizar a cannabis no tratamento em conjunto com as medicações alopáticas, né? Lembrando que existem interações medicamentosas entre os produtos da cannabis e os medicamentos alopáticos, né? Não o médico tem que estar muito bem informado de todos os medicamentos que o paciente está usando e tem que saber prescrever, né? Precisa ver se precisa mudar a dose dos remédios que a pessoa já está tomando. Mas muitas vezes a pessoa ela está tomando os medicamentos alopáticos e a cannabis junto para conseguir ter uma melhora do quadro. Outros casos a gente até consegue reduzir as medicações alopáticas e deixar essa pessoa só com a cannabis, mas não é sempre que a gente consegue isso.
Às vezes a gente consegue uma estabilização do quadro, porém com medicações mais a cannabis, certo? Em média, quanto se gastaria com a cannabis para o tratamento de uma criança que tenha as 3 comorbidades? Essa é uma pergunta difícil de ser respondida, porque assim, a gente precisa ver, né, qual dose essa pessoa vai precisar. A dose da cannabis ainda é muito individualizada, né? Então, assim, os estudos que a gente tem ainda não fazem com que a gente saiba a dose específica que cada pessoa vai ter. O que a gente faz sempre, começa devagarzinho, inclusive para reduzir os efeitos colaterais, vai aumentando a dose devagar, né, até alcançar uma resposta, certo? Então, o valor do tratamento depende da dose que o paciente vai precisar, né? Então, e depende do produto que ele vai precisar. Se é um produto importado, se é um produto nacional, tudo isso depende, tá? Em média, eu diria que para a grande maioria das pessoas o tratamento fica em torno de 300 a 500 ou 600 reais por mês, tá? Mais ou menos. Isso é uma estimativa, tá? Criança de 6 anos pode começar a fazer tratamento com cannabis? Sim, pode, tá? Por que que pode? Porque a gente não vai dar o THC isolado para essa pessoa, né? A gente vai dar a planta inteira. E quando a gente dá a planta inteira, a gente tem uma proteção contra os efeitos colaterais do THC. Então, pode sim, tá? O THC é uma substância que as pessoas têm muito medo, né? Por conta dessas 4 características que eu falei, né? Mas o THC é muito interessante porque ele aumenta a arborização neuronal, né? Aumenta as sinapses dos neurônios e regula, né? Como eu falei, todos os outros sintomas, os outros sistemas do organismo. Então, é muito importante e a gente usa muito em crianças e adolescentes, tá? Assim, com tranquilidade. Eu nunca tive no meu consultório pacientes que tiveram crianças ou adolescentes que entraram em psicose, por exemplo, com o uso da cannabis. Quando você usa a cannabis de uma forma adequada, né, geralmente a gente não tem esse tipo de manifestação, tá? Na Abrace, algumas outras apresentações em forma de spray. Tem um spray nasal também da Abrace, né? E tem também o creme dermatológico à base de cannabis também, tá? O spray nasal geralmente é utilizado para crises. Então, o spray nasal ele é à base de THC, né? Então, para pessoas que têm uma crise epilética, por exemplo, que não está saindo da crise epilética, você usa o spray nasal, porque você não vai conseguir colocar o produto na boca da pessoa enquanto ela está tendo a crise convulsiva. Você coloca o spray no nariz e a pessoa sai da crise imediatamente. Se alguém tiver curiosidade de ver isso, joga lá no YouTube epilepsia, cannabis medicinal, spray nasal, qualquer coisa do tipo. Vocês vão ver vídeos de crianças tendo uma crise convulsiva muito intensa e saindo da crise com o uso do spray nasal. Outras possibilidades de uso do spray nasal seria uma crise de ansiedade, poderia ser também para insônia, para dor aguda, né? Então, esses usos também poderiam ser, tá? Coprolalia é utilizado cannabis? Na verdade, coprolalia é o tique de falar palavrões ou falar coisas inadequadas em situações que não deveria, né? A coprolalia é um tique, tá? Então ela melhora com a cannabis medicinal, assim como todos os outros tiques do paciente, tá? Coprolalia, a copropraxia também, né? Que são gestos obscenos. Às vezes a pessoa faz gestos obscenos com a mão ou pega no genital, por exemplo, em público. Isso também melhora, né, com a cannabis, tá bom?
Nos casos de HOCD, né, nos casos de toque de orientação sexual ou toque de homossexualidade, né, em que a pessoa tem pensamentos indesejáveis, pensamentos invasivos de que ela é gay ou que ela será que eu sou gay, né, o tempo inteiro isso, né, sendo que ela não é, sendo que ela é uma pessoa heterossexual, né, melhoram muito também com a cannabis. Eu tenho tido vários casos de HOCD no consultório que melhoraram muito, né? Assim, e melhoras que muitas vezes a gente não alcança com as medicações padrão, tá? Se o spray é igual ao óleo, não é. Tem funções diferentes, na verdade. O spray é para crises agudas de epilepsia e dor, principalmente. Né? Eventualmente, né, o spray da Abrace, eu falei da ansiedade, né, das crises de ansiedade que também poderiam ser utilizados o spray da Abrace, mas o spray da Abrace é a base de THC e às vezes ele também não vai ser muito útil para a crise de ansiedade, né? Ele é mais para epilepsia e para dor aguda, tá? A pomada de cannabis, né, que também tem na Abrace, tem alguns laboratórios importados também, servem para psoríase, para vitiligo, para acne, para envelhecimento do rosto também, envelhecimento da pele, né? Então, para alergias, para dermatite atópica, né? Vai muito bem, né? As pomadas aí à base de cannabis e o óleo também, tá? Para o TDAH, o tratamento com cannabis é promissor, a melhora na memória de trabalho e função executiva. E sim, a melhora, né? A gente vê isso na prática clínica, né? A gente não tem ainda ensaios clínicos randomizados, duplos cegos, controlados para o tratamento de TDAH com a cannabis, porém a gente tem, por exemplo, ensaios clínicos randomizados, controlados, duplos cegos, para o tratamento de Tourette em pessoas que também têm TDAH e que melhoram funções executivas, melhoram a atenção e, portanto, também melhoram memória, né? E tem uma melhora muito grande, tá? Assim, com a vantagem de que, assim, muitas vezes a pessoa não tolera estimulantes, por exemplo, no tratamento do TDAH, mas ela tolera bem a cannabis, né? Então, muitas vezes a pessoa com TDAH, ela quando toma o estimulante, né, ela fica com sono, por exemplo. Ela tem uma reação meio paradoxal, né? Se ela está tomando um estimulante, mas fica com muito sono, sedada o dia inteiro, por exemplo. Isso geralmente não acontece com a cannabis, né? Então, essas são vantagens aí do tratamento, tá? E para o transtorno depressivo maior no adulto, sim, também. Tá? Então, a gente tem, por exemplo, o CBD, ele tem ações antidepressivas, né? E também o THC também, né? Então, usar um produto que tenha as duas coisas, né? Tanto o CBD quanto o THC, entre outros canabinoides, porque a depressão também é uma doença inflamatória, né? Do nosso sistema nervoso. Então, a cannabis tem muitas propriedades moduladoras do sistema imunológico e que melhoram essa inflamação do sistema nervoso central. Assim como acontece nas neurodegenerações, por exemplo, também, né? Então, por exemplo, no Alzheimer, no Parkinson, né? Na ELA, por exemplo, né? Na esclerose lateral amiotrófica, na esclerose múltipla, né? Em que a gente tem uma degeneração nervosa, né? A cannabis melhora muito essa degeneração, ela tem um efeito neuroprotetor bastante interessante. No tratamento de pacientes com Alzheimer, por exemplo, a gente vê melhoras da atenção, da memória desse paciente e da sociabilidade também, né? A pessoa fica menos irritada, né? Muitas vezes o Alzheimer, as pessoas são difíceis de lidar, né? O idoso fica difícil de lidar, teimoso, né? E a cannabis medicinal melhora bastante essas características também. Melhora o sono também, que é outro problema nas doenças neurodegenerativas, né? Então, o sono da pessoa melhora, né? O apetite, dependendo dos produtos da cannabis, a gente tem produtos que vão aumentar o apetite um pouco, tem produtos que vão diminuir o apetite um pouco,
né? Então, dependendo das necessidades do paciente, a gente também pode melhorar um pouco o apetite dele, né? Uma das primeiras indicações da cannabis medicinal nos Estados Unidos foi justamente melhorar o apetite em pessoas que têm caquexia, né? Que tem uma magreza, né? Uma dificuldade muito grande de comer quando tem câncer, quando tem HIV, né? Essa foi uma das primeiras indicações do THC no uso liberados pelo FDA americano, né? Pelo Food and Drug Administration dos Estados Unidos. O óleo é quebrado e ultrapassa a barreira hematoencefálica, atua na bainha de mielina. Olha, o óleo chega até o cérebro, né? Ele ultrapassa sim a barreira hematoencefálica, né? E sim, ele possivelmente atua na bainha de mielina, tanto que ele tem capacidades neuroprotetoras e ele age na micróglia, na verdade, né? A micróglia são células do cérebro que envolvem os neurônios e que fazem parte do nosso sistema imunológico cerebral, né? Então, a cannabis tem ação na micróglia, né? E aí, indiretamente, ela age melhorando a bainha de mielina. Além disso, ela age em alguns receptores, né, que também tem ação aí neuroprotetora, né, com liberação de BDNF, ação nos receptores ligados à proteína G55, né, o receptor de ativação de proliferadores de peroxissomo também, né, que também são importantes na neuroproteção, né. Então, muito interessante, né, a gente vê respostas muito melhores do que donepezila, né, galantamina, essas medicações rivastigmina, que a gente usa mais frequentemente no Alzheimer, por exemplo, tá? Então a gente tem melhora das placas amiloides, a gente tem uma melhora em vários aspectos, né, produzindo melhora clínica, que é mais importante. Né, as pessoas com Parkinson, por exemplo, né, as pessoas que têm algum grau de espasticidade melhoram muito também da espasticidade, né, a movimentação delas melhora muito, tá? Seria melhor usar cannabis do que haloperidol? Tem menos efeito colateral? Depende para quê, né, exatamente. O haloperidol ainda é uma medicação muito importante, nossa, né, mas o haloperidol tem efeitos colaterais importantes, né, e a cannabis geralmente tem menos efeito colateral do que o haloperidol, mas depende da indicação, né, depende para que a gente está utilizando ela, né, então essa pergunta é difícil, tá? Também perguntaram aqui, não, já respondi isso, na verdade. Que mais? Então, voltando um pouquinho, já a gente deu uma falada de outras patologias, mas então, reforçando o que eu falei sobre o TOC, o TIC e o TDAH, tá? Onde a cannabis medicinal vai atuar nessas patologias? Primeiro, no bem-estar geral da pessoa, né? Na qualidade de vida dessa pessoa, no humor, na ansiedade, no sono e no apetite. Começa por aí, é uma melhora global, né? Outra coisa, obsessões, compulsões, né? Fenômenos sensoriais, os tics, né? A impulsividade, a agressividade, irritabilidade, né? A atenção, né? Função executiva, organização, planejamento, né? Tudo isso melhora com a cannabis. É muito interessante o tratamento porque ele engloba uma série de coisas. Quando a gente pensa nas medicações psiquiátricas alopáticas, por exemplo, geralmente a gente vai tentar tratar 1, 2, 3 sintomas, mais ou menos. A cannabis medicinal ela trata muitas coisas ao mesmo tempo. Agora, por que ela consegue tratar tudo isso ao mesmo tempo? Como eu falei, ela regula todos os outros sistemas do nosso organismo, certo? Então, ela é uma droga muito interessante porque ela melhora muitas coisas ao mesmo tempo, certo? Alguma outra pergunta antes da gente encerrar? Tá dando o nosso horário de hoje aqui. Querem falar mais alguma coisa? Outra coisa que a gente tem observado também é uma melhora de gagueira, tá? Alguns pacientes com Tourette têm uma comorbidade com gagueira.
E eu tenho visto respostas muito interessantes para gagueira também com a cannabis medicinal, tá? Então é outro aspecto que também pode melhorar. A Paula tá falando que a gente está usando a cannabis no filho dela com bastante sucesso. Obrigado, Paula, por compartilhar. Doutora, a cannabis pode melhorar o efeito causado pelos antipsicóticos de farmácia? Melhorar o efeito, o que você quer dizer, Danila? Eu não sei exatamente o que você quer dizer com isso. Ainda vou levar... obrigado. As pessoas estão elogiando aqui a live, muito obrigado. Agradeço a participação de todos, agradeço as perguntas, tá? E semana que vem estaremos aqui novamente falando sobre cannabis medicinal, tá? Então a Danila, só terminando aqui, deixa eu responder a pergunta dela, né? Doutora, a cannabis pode melhorar o efeito colateral causado pelos antipsicóticos? Na verdade, o que acontece é que a cannabis medicinal ela pode ser uma alternativa ao uso dos antipsicóticos. Eventualmente, você não precisa dos antipsicóticos e você pode usar a cannabis em lugar deles. Essa é a verdade. Melhorar os efeitos colaterais dos antipsicóticos, não tanto. Eu não pensaria por esse caminho. Eu pensaria muito mais em reduzir a dose dos antipsicóticos ou até tirar os antipsicóticos e ficar com a cannabis. Tá bom? Muito bem. Semana que vem estaremos aqui novamente falando sobre cannabis medicinal. Eu ainda vou publicar e vou postar o próximo tema para vocês. Façam bastante perguntas. Eu gostei muito da live de hoje porque foi muito participativa. Vocês fizeram bastante perguntas. Isso ajuda a gente a falar aqui, né, e tirar suas dúvidas. Tá bom? Boa noite a todos. Obrigado. Beijos.